paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Paulo e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Como vocês sabem, eu não sou muito de falar, de conversar. Este canal ele é específico para mensagens pregadas da parte de Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Números. Números, capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim: Então se levantou toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto, porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, pela leitura que nós acabamos de fazer no livro de Números 14, versículo do 1 até o 5, até o 6, nós vemos aqui uma situação. Nós vemos que Deus ele fez uma promessa ao povo de Israel, e esta promessa era de introduzir este povo numa terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel. Uma terra, meus irmãos, que seriam praticamente a herança do povo de Israel. Mas nós vemos que na trajetória deste povo, eles passaram por diversas tentações, diversas lutas, diversas provações. E nós vemos que o povo de Israel sempre acabou caindo em contradição. O povo sempre acabou, meus irmãos, desobedecendo a Deus, murmurando, se queixando, não querendo aceitar, não querendo se curvar. E nós vemos que aqui em Números 14, eles já estão, meus amados, um passo de alcançar a terra prometida. Nós vemos que na leitura nós entendemos que Moisés havia mandado os espias espiar a terra. Nós vemos, meus irmãos, que Moisés havia mandado 12 espias. E eles entraram na terra, então, e começaram a olhar para a terra. E nós vemos que esses dois homens, eles se diferenciaram dos 10. Eles viram tudo o que os outros também viram. Mas a visão desses dois era uma visão apurada, era uma visão de vitória, uma visão de conquista, era uma visão, meus amados, de que Deus iria os exaltar perante todas as nações da terra.
Mas aqui nós vemos que o povo de Israel agora entra, meus irmãos, em uma situação muito caótica, uma situação muito difícil. Nós lemos, olha, no capítulo 14, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Então levantou-se toda a congregação, alçar a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Meus irmãos, o povo agora estava alçando a sua voz e estava entrando em colapso. Eles estavam chorando amargamente em seus corações. A Bíblia diz que toda a congregação de Israel está chorando, estão alçando a sua voz, aleluia, e estão num pranto terrível, meus amados. Por quê? Porque eles começam a querer voltar para a terra do Egito. Eles começam, meus irmãos, a entender que se eles tomassem essa iniciativa de entrar para dentro da terra que os espias haviam espiado, eles seriam destruídos por aquele povo que habitava naquela terra. Eles seriam consumidos, meus amados, derrotados por aquele povo que ali se encontrara. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar esta palavra de Deus, deixar aqui este recado da parte do Senhor, o perigo de querer voltar para trás. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos toda a congregação querendo recuar, querendo voltar para o Egito. Começaram a murmurar, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui para sermos mortos, para as nossas mulheres, as nossas crianças, ficar como presa, como escravo deste povo. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que este povo, esta congregação, eles não confiavam mais em Deus. Eles não acreditavam mais que Deus era poderoso para os introduzir na terra que manava leite e mel. Eles não conseguiam mais entender a vontade de Deus. Eles não conseguiam mais olhar, meus irmãos, para aquilo que Deus havia lhes prometido. Por quê? Porque dentro da terra que o Senhor havia de os entregar, eles haviam de tomar posse da bênção de Deus, havia uma batalha a ser enfrentada. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui falar rapidamente de alguns motivos que levaram este povo, a congregação praticamente inteira de Israel, querer voltar para trás, querer voltar para o Egito, e não querer avançar, e não querer conquistar, e não querer continuar, e não querer ir à frente para alcançar a bênção da parte de Deus. E nós sabemos que tem muitas pessoas assim hoje. Deus já as tirou da terra do Egito, Deus já trouxe ela para perto dele, para o deserto, e essas pessoas já viram os milagres da parte de Deus. Essas pessoas já experimentaram a glória de Deus, já experimentaram o poder do Espírito Santo. Essas pessoas já viram Deus fazer coisas extraordinárias. Essas pessoas já viram Deus curar de enfermidades, já viram Deus libertar de vícios terríveis, aleluia. Já viu Deus livrar da morte, já viu Deus cegar inimigo, já viu Deus abençoar com pão, com carne, com comida, com dinheiro, aleluia, e até mesmo com roupas. Ou seja, essas pessoas já experimentaram o poder de Deus, essas pessoas já experimentaram a glória de Deus sobre as suas vidas. E agora, meus irmãos, no momento tão importante, no momento tão especial, o momento de tomar posse da verdadeira bênção de Deus, de tomar posse da verdadeira terra que o Senhor tem prometido, aleluia, entra um espírito de abatimento no povo, entra um espírito, meus irmãos, aleluia, que leva toda esta congregação a chorar, a gritar, a alçar a sua voz e querer voltar para a terra do Egito.
Bendito seja o nome do Senhor. Olha só o que acontece. Preste bem atenção para você ver se não é isso que está acontecendo em nosso meio. Se não é isso que está acontecendo com muitos irmãos, muitas amadas irmãs, muitos jovens líderes irmãos, que Deus já fez coisas grandes, que Deus já mostrou o seu poder, que Deus já deu arrebatamento de espírito, que Deus já revelou coisas profundas, que Deus já usou em milagre, em cura divina, que Deus já usou para ressuscitar mortos, para levantar paralíticos, e hoje estão chorando, estão ali gritando, e estão querendo voltar para a terra do Egito. Oh, aleluia, glória a Deus. Estão querendo recuar, e estão murmurando diante de Deus, dizendo: Senhor, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter ficado lá, nunca ter vindo para a sua presença, nunca ter lhe conhecido, era melhor estar lá do que estar aqui nesta situação complicada e difícil. Aleluia. Olha, meus irmãos, a situação que chega o povo de Israel é a mesma situação trazendo para os nossos dias. Agora escute uma coisa, escute aqui, olha a situação que o povo agora aqui se encontra, e agora observa se não é a mesma situação que muitos estão se encontrando, e estão achando que Deus não vai fazer a obra, estão achando que Deus não vai realizar o que prometeu. Escute aqui, olha a primeira coisa que havia na terra, meus irmãos. A Bíblia diz que quando os espias, eles retornam da terra que foram espiar, a Bíblia diz que eles dizem que o fruto da terra é um fruto bom, é um fruto maravilhoso. Que somente para carregar um cacho de uva precisaria praticamente de 3 a 4 homens para carregar. Era uma coisa tremenda, era uma coisa gloriosa, era uma coisa poderosa. A promessa de Deus era coisa linda. Aleluia. Mas o que aconteceu para o povo querer pensar diferente? O que eles ficaram sabendo que fez com que os seus corações começasse a adoecer, a ficar doente, ao ponto de irritar o coração de Deus, ao ponto de deixar Deus irado no seu trono, ao ponto, meus irmãos, de Deus entender que este povo não confiava nele de maneira nenhuma. Aleluia. A primeira coisa é uma coisa boa. Por quê? Porque eles escutaram que a terra, ela tinha um fruto extraordinário. Escute a sequência. Em segundo, eles viram que a terra habitava os filhos de Amaleque. Ou seja, este povo que habitava nesta terra eram homens gigantes, eram homens poderosos, eram homens que, aos olhos de Israel, eles se compararam como gafanhotos. Meus irmãos, aleluia, eles estavam olhando de um ângulo humano, de um ângulo totalmente terreno, e ao olhar para a terra, e olhar para o lugar, os espias enxergavam os gigantes, e se consideravam como gafanhoto diante do povo que habitava naquela terra. Aleluia, oh glória a Deus. Mas escute, continue comigo. Em terceiro lugar, não havia mais a nuvem, e não havia mais o maná. A nuvem já não estava mais acompanhando a congregação de Israel. Deus não estava mais mandando o maná. Eles estavam ali parados. A bênção estava logo na frente. Ou seja, Deus cessou com o maná. Deus cessou com a nuvem. Por quê? Porque aquilo que eles iriam alcançar era muito maior do que a nuvem e do que o maná que descia do céu da parte de Deus. Eles não estavam entendendo as coisas. A mente humana é uma coisa muito complicada, muito terrível. E com a nossa mente, com o nosso raciocínio, nós não conseguimos alcançar as bênçãos da parte de Deus. Em quarto lugar, eles estavam sem a coluna de fogo.
A coluna de fogo não acompanhava mais Israel. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eles começaram a sentir o impacto. Por que o impacto? Porque eles viram os filhos de Amaleque, que eram gigantes. Eram gigantes. Um povo poderoso, povo forte. Aleluia, glória a Deus. E eles viram também que não tinha mais a nuvem como proteção e não tinha mais maná. Estavam apavorados, estavam assustados. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E agora, não tinha mais a coluna de fogo também. Estas coisas se afastaram deles, porque eles não estavam entendendo que iriam alcançar algo glorioso da parte de Deus. E o diabo estava cegando a congregação de Israel. Eles estavam sucumbindo neste sentimento, meus irmãos, nesta emoção terrível. Aleluia, glória a Deus. E olha, em quinto lugar, não tinha mais água que brotava sobre a rocha. Ou seja, gigante na terra, sem a nuvem, sem o maná, sem a coluna de fogo, sem água da rocha, eles estão completamente apavorados. Eles estavam colocando a sua confiança naquilo que Deus havia manifestado durante a trajetória, até próximo da bênção, até perto da bênção de Deus. E agora é momento de batalha. Agora não é momento de Deus fazer milagre, é momento deles entrar para a guerra e conquistar a vitória. É momento de levantar a cabeça e olhar para o céu e pensar o seguinte: bom, Deus nos tirou do Egito com mão forte e feriu a terra do Egito e feriu o Faraó. Deus fez-nos atravessar pelo Mar Vermelho com pés e terra seca, aleluia. Atravessamos o mar e o mar engoliu os nossos adversários. Deus, ele fez vir pão do céu para alimentar a nossa família, alimentar o nosso corpo físico. Deus enviou cordonize para nos alimentar, para ter pão, para ter carne no deserto. Deus preservou a nossa roupa, para que a nossa roupa não se estragasse. Deus, ele fez água brotar da rocha, para não faltar água para toda a congregação. Eles deviam ter lembrado dos milagres de Deus. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus colocou uma nuvem para o sol não molestar a congregação. Durante a noite, muito frio, Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer a congregação inteira. Era para eles se lembrar disto e pensar: Deus feriu uma nação. Esses gigantes que estão aí, eles não são nada, eles são pó e cinza diante de Deus. Nós vamos entrar e vamos conquistar a terra. Deus vai destruir os inimigos, Deus vai acabar com o adversário, e a terra e a bênção é nossa, em nome do Senhor. Uramaya mandagamara shandagamandaramachandaramahaya. Eles deviam ter pensado desta maneira, ter lembrado dos milagres. Aleluia! E a fé do seu coração era para estar mais alicerçada, mais poderosa em Deus. Mas a Bíblia diz que eles querem voltar para o Egito. Eles querem recuar para o Egito. Aleluia! Glória a Deus! Em sexto lugar, não tinha mais milagres. Os milagres haviam cessado. E aí o povo, meus irmãos, está apavorado, assustado, porque Deus, ele retirou essas manifestações para que eles entendessem que o melhor estava por vir. Eles iam ter uma nação, eles iam ter uma cidade, iam ter uma terra que seria deles, e nessa terra ia manar leite e mel, leite e mel, leite e mel.
Aleluia! Não mais peregrinar por terra nenhuma. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É isso que está acontecendo com muitos. O diabo está te assolando, o diabo está te enganando, fazendo tu parar de lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. E aí você não está vendo mais a ação de Deus, você não está enxergando mais o que enxergava antes, você não está vendo mais a glória de Deus, o poder de Deus. Até parece que Deus te esqueceu, até parece que Deus não está contigo, até parece que Deus não olha mais para ti, não escuta mais a tua oração, não ouve mais o teu clamor, não recebe mais o teu jejum. Mas escute uma coisa, não é isto não é verdade. O que está acontecendo é que é hora de você levantar a cabeça e combater o bom combate, porque a bênção de Deus é tua. Toma posse da bênção de Deus. Combate o bom combate. Aleluia. Não olha para o tamanho dos gigantes que estão à tua frente. Olha para Deus que te fez a promessa. Quem te fez a promessa entregará o gigante na palma das tuas mãos. Oh, glórias ao nome do Senhor. Não queira voltar para trás. Não queira voltar para trás. Outra coisa, lá aonde eles estavam acampados, havia muitos ladrões no deserto. Todas essas situações que eu citei aqui estava fazendo com que Israel olhasse para isso. Olhar humano. Aleluia. Eles estavam deixando de acreditar em Deus. E estavam querendo voltar para a terra do Egito. Levantemos um líder e voltamos para o Egito. Ou seja, estavam rejeitando o líder que Deus havia levantado para os guiar. Não rejeita o líder escolhido por Deus, chamado Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é aquele que Deus estabeleceu, aleluia, para ser o teu sumo pastor, teu sumo sacerdote, para ser o teu líder, teu mestre, teu guia, aleluia. Pare de querer rejeitar ele e querer voltar para a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Jesus pagou um preço muito caro pela tua alma, pela tua vida. Não queira voltar para trás. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz que quando o povo está chorando, murmurando, querendo voltar para o Egito, se levanta dois homens. E a Bíblia diz que Deus, olhando para estes homens, Deus diz, olha, nestes homens há um espírito diferente, porque eles são guerreiros e eles são valentes. Aleluia. Estes dois homens se levantam no meio de toda a congregação. A Bíblia diz que Moisés e Arão estão prostrados com seu rosto perante a congregação, e estes homens se levantam, diz a Bíblia, eles rasgam as suas vestes e começam a gritar perante o povo, dizendo, meus irmãos, não é isto não, Deus nos entregará aos inimigos em nossas mãos. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Calebe rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muito boa.
terra muito boa, não desista. A tua vitória está perto, a tua vitória está na tua frente. O diabo quer que tu pare, o diabo quer que tu recue, o diabo quer que tu volte para trás. Pelo amor de Jesus Cristo, não para, não recua, não olha para trás, avança, porque a terra é muito boa. Uramagai amandaramagashuri Mikolai amandogoshoramagagai. Oh, glória a Deus. Não para. Não para. O Espírito de Deus está falando contigo. Amandagashuramagai. A luta está difícil, está cercado. Não consegue mais ver as coisas como via antes. Tu estás num deserto, numa sequidão. Não consegue enxergar Deus neste deserto. É porque neste deserto, aleluia, Deus está pertinho de ti. Ele te deu a capacidade para te vencer este inimigo e vencer esses gigantes, aleluia. Toma posse da bênção de Deus, toma posse da vitória de Deus. Não recua, avança, porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz também, meus irmãos, para não se estender muito, no livro de Gênesis capítulo 19, no versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus está para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E lá, meus irmãos, nesta cidade há todo tipo de perversão, todo tipo de pecados cometidos contra Deus. Este povo sabia exatamente o que estava fazendo. Não era um povo que não sabia discernir da mão direita ou da esquerda, como diz a palavra de Deus no livro de Jonas, sobre o povo de Nínive, que Deus viu que eles não tinham discernimento das coisas. O que faltava para Nínive, meus irmãos, era uma poderosa palavra, uma poderosa mensagem, para eles entenderem qual era a vontade de Deus. Mas aqui com Sodoma e Gomorra não. Este povo conhecia, este povo sabia e havia rejeitado Deus, não queria Deus, ainda afrontava Deus, aleluia, faziam as coisas, meus irmãos, para irritar o coração de Deus. E a Bíblia diz que Ló, ele foi para exatamente nessa região. Ló está lá, meus irmãos, em Sodoma e Gomorra com a sua família. A Bíblia diz que Abraão, ele está intercedendo a Deus, por quê? Porque sabia que o seu sobrinho estava lá. E agora a Bíblia diz que Abraão está orando, está falando com Deus. Deus envia seus anjos para entrar em Sodoma e Gomorra, sabe para quê? Para tirar Ló e a sua família de lá. A Bíblia diz que os homens entram naquela cidade. Aqueles dois homens vão lá, meus irmãos, e começam a conversar com Ló, e começam a dizer para Ló sair daquele local, abandonar a sua casa, abandonar os seus bens, abandonar aquela terra, e sair e fugir para aquele local. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele prontamente, meus irmãos, ele decidiu então sair daquela terra, abandonar aquela terra, mas ele disse, olha, deixa nós fugir primeiro, deixa nós chegar numa outra região, no outro local, para que quando cair a destruição, não nos alcance. Os anjos concordaram com Ló, mas a Bíblia Sagrada, ela diz que quando chegou exatamente no momento em que Deus iria punir aquela cidade, quando Deus ia destruir aquela cidade, a Bíblia diz que Ló começa a sair de Sodoma e Gomorra, e sai Ló, e sai a sua esposa, e sai as suas filhas, e diz a Bíblia que aqueles homens que estavam com as filhas de Ló, eles não quiseram deixar aquela cidade. E então, meus irmãos, o julgamento de Deus começa a cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada diz que Deus havia dado um recado por meio dos anjos, olha, corre, não para, não olhe no caminho, ou melhor, não olhe para trás. A Bíblia diz que Ló, ele segue à risca a mensagem de Deus. As filhas de Ló segue à risca a vontade de Deus, mas diz a Bíblia que a mulher de Ló, ela tem algo dentro do seu coração.
E aqui é o perigo. Aqui está o perigo. A Bíblia diz que Deus disse: olha, corre, não para no caminho e não olha para trás. A mulher de Ló, meus amados, ela parou de correr. Ela parou de correr, foi diminuindo a velocidade e parou. E agora Deus está julgando a cidade. E ela fez o que não devia ter feito. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Quando ela olha para trás, a sentença de Deus alcança a mulher de Ló. Este aqui é o perigo de olhar para trás, de querer parar no caminho e de não querer avançar para onde Deus tem mandado avançar. Ela se transforma numa estátua de sal. Ló e suas filhas conseguem fugir, mas ela morre como uma estátua de sal. Por quê? Porque dentro do coração da mulher de Ló estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Ali no livro de Números, o povo de Israel, dentro deles ainda estava o Egito. E é isto, meus irmãos, que dá conflito interno, dá conflito na tua alma, dá conflito no teu coração. Por quê? Porque tem muita gente que quer voltar para trás, que quer abandonar a Deus, quer sair do Evangelho e já está pensando em voltar para o Egito. Sabe por quê? É porque realmente o Egito ainda não saiu do teu coração. Mas em nome de Jesus Cristo, esta mensagem vai te libertar da terra do Egito. Ela tinha ainda, meus irmãos, os prazeres da terra de Sodoma e Gomorra em seu coração. Ela não queria perder os seus bens, a sua casa, o que ela tinha adquirido, o seu gado. Aleluia! Ela pensou em todas as coisas terrenas e não quis deixar essas coisas para herdar algo melhor, que era a salvação. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ela perdeu a salvação. Por quê? Porque ela quis voltar para trás. Escute, não volte. Avance. Ah, mas está difícil, continua. Ah, mas está apertado, continua. Ah, mas estão me perseguindo, continua. Ah, mas estão me caluniando, continua. Mas mentiram contra mim, fizeram uma rodinha na igreja e está todo mundo falando mal de mim, não me dão mais oportunidade. Continua, oh glória a Deus, Deus te dará a vitória. Oh bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler rápido aqui sobre os benefícios que teremos se nós não pararmos no caminho. Escute aqui o que eu vou ler rapidamente. Vamos ler a Bíblia para encerrar no livro do Apocalipse. Apocalipse, meus irmãos, no capítulo de número 20. Glória a Deus. Olha o que acontece com aqueles que não param no caminho, mas que vão até o fim. Apocalipse, capítulo 20. E no versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos que vão até o fim é porque tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. E quem tem o seu nome escrito no livro da vida não é lançado no lago de fogo e enxofre. Olha que benefício lindo de Deus! Não ser lançado no lago de fogo e enxofre, que coisa linda!
Aleluia! Qual é o segundo benefício? Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Escute, olha bem a mensagem, escute bem aqui, preste bem atenção na promessa de Deus. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, e você perseverar até final, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo gritando, diz a Bíblia que Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Deus vai enxugar as tuas lágrimas, aleluia, e tu vai herdar a vida eterna. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento. Por isso você tem que perseverar até o fim. E é por isso que o diabo está lutando contigo. É por isso que a tua carne está lutando contigo. É por isso que o mundo está lutando contigo. Aleluia. Mas olha para a terra e diga: Deus me fará e me introduzirá na terra que mana leite e mel. É promessa de Deus. Qual é a outra promessa de Deus? Vamos ler. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Deus vai fazer tudo novo. Tudo que tu está sofrendo, passando para ir até o fim, Deus vai fazer tudo novo. Aleluia. Tu vai herdar coisas lindas da parte de Deus. Este sofrimento não é comparado com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, diz a Bíblia. Não pare no caminho. Não olhe para trás, não queira recuar e voltar para o Egito. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia ainda. Nós teremos galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, diz a palavra do Senhor: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Um galardão te espera. E este galardão está com Cristo Jesus para te entregar. Eis que o meu galardão está comigo. Olha o que diz a Bíblia: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Deus tem um galardão guardado para ti. É por isso que o diabo está lutando contigo. Mas ouça, em nome de Jesus, não para. Não para. Não para, eu insisto, não para. Não para, não olha para as tuas debilidades, não olha para as tuas fraquezas, não olha para os teus defeitos, olha para Cristo Jesus e avança, porque a promessa de Deus é fiel e é poderosa sobre a tua vida. Aleluia. Para encerrar, do que mais nós vamos ter direito? Do que mais nós vamos ter direito? Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14. Olha bem o que a Bíblia vai dizer agora. Escute a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Isto aqui é uma revelação de Deus. Você terá direito da árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus. Deus te prometeu tudo isto. Nome escrito no livro da vida. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima.
Deus fará tudo novo para ti. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ainda você terá direito da árvore da vida. Oramagai alamasurimikandaramachandagamahaya. Aleluia! Não olhe para trás. Não pare no caminho. Avança, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Quero deixar dois textos para você meditar em cima desta mensagem. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Escute, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Filipenses, no capítulo 3, vamos ler. Filipenses, capítulo 3, e o versículo de número 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu deixo esta mensagem para o teu coração. Em nome de Jesus, não para. Não queira voltar para o Egito. Não queira arrumar um novo líder para ti chamado teu eu, teu ego, tua prepotência. Não. Olha firmemente para Jesus. E siga, porque Deus, Ele é contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa continuar falando ao teu coração por meio desta palavra. Como todo pedido que faço quando eu vou encerrar o vídeo, meus irmãos, é que você compartilhe esse vídeo, que você dê um joinha, ative o sininho, o sininho para que o YouTube ele veja que você está assistindo os vídeos e possa te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo. E se inscreva no canal, ajude esse canal. Esse canal, o intuito é somente mensagem. Estarei sempre trazendo uma palavra de Deus. Quero também ver se consigo outros irmãos abençoados por Deus para trazer palavras, mensagens da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.